Amados, a paz do Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui novamente. Eu vou falar sobre as sociedades secretas que mataram o Senhor Jesus Cristo. Coisas que você nunca vai ouvir falar nas denominações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas famílias, eu oro por essas pessoas, que graças a Deus as palavras têm entrado na casa deles para eles poderem se libertar da religiosidade. Abençoe esses vídeos, abençoe todas essas almas, me abençoe da minha família, guarda eles, guarda todos eles em nome de Jesus. Então, meus amados, vamos perder tempo, eu vou para o livro de João, João capítulo 12, versículo 37. Os judeus continuam em sua incredulidade. Embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Estas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória e dele falou. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Clamou Jesus, dizendo, quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é essa: o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto ao que dizer como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo, falo exatamente como o Pai me ordenou. João 12, do 37 ao 50. Então, Jesus, ele está puxando a orelha aqui dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram doutores da lei, uns caras que tinham muito entendimento, né? Eles, mancomunados com outros, mandaram, através do Império Romano, mandaram o Cristo, o Salvador na humanidade, para a cruz. Vamos entender aqui, ó. Sociedade secreta mataram o Senhor Jesus Cristo. Demonstraremos hoje que os líderes religiosos no tempo de Cristo não eram judeus tradicionais. Embora certamente fizessem grandes demonstrações da boca para fora, os fariseus naquele tempo eram membros da Cabala, uma sociedade secreta tão ocultista e satânica quanto qualquer outra que já existiu. Quando Jesus exerceu o seu ministério, os fariseus eram controlados por Satanás. Agora vocês entendem por que Jesus batia tanto nos fariseus? Você não vai ouvir isso em denominação nenhuma, porque ele não sabe, ele não busca, eles não estudam. Eles parecem um robô, eles ficam assim, ó, ou eu estou errado. Como no fundo do seu coração os fariseus eram satanistas praticantes, isso explica muito dos ministérios referentes ao relato bíblico sobre o ministério e a morte de Cristo. Por exemplo, explica o ódio que os fariseus tinham por Jesus, mesmo diante de seus muitos milagres. Então, vamos tentar entender o que é cabala, né? Aqui no site infoescola, se você quiser, tu bota lá, infoescola.com, cabala. A cabala é uma doutrina mística judaica que procura compreender a essência de Deus e do universo. Esse termo proveniente do hebraico tem sentido de receber. Este tratado envolve questões religiosas e filosóficas, divergindo do judaísmo ortodoxo e do Talmud, obra que reúne os debates teóricos de rabis sobre a tradição judaica. Este caráter esotérico do judaísmo foi mantido em segredo durante muito tempo, inacessível principalmente às mulheres, destinado apenas ao conhecimento de alguns eleitos, conforme os mitos hebraicos. Esta sabedoria milenar foi revelada pelo Criador a Moisés, ou pelo anjo conhecido como Raziel para Adão. Desde então, foi sendo transmitida em estilo oral de uma geração para outra. A princípio, seus ensinamentos tinham um caráter essencialmente fundamentado na experiência concreta, mas posteriormente eles assumiram uma natureza mais teórica, sob o poder da sabedoria disseminada pelos neoplatônicos e também pelos de Pitágoras. Aqui o site missõoatenas, né, .com.br, a adesão da mundialmente famosa cantora pop Madonna chamou a atenção do mundo para um aspecto do judaísmo pouco comentado, a Cabala. Sua adesão ao misticismo judaico parece ter sido bastante radical, a ponto de ela adotar o nome hebraico, Esther, e fazer constante viagem em Israel. E outras coisas mais, né, irmão? Deixa eu ver aqui. O estudo da Cabala
era até os anos 70, reservado a alguns poucos iniciados, especialmente aos rabinos judeus. Mas os ventos da nova era de Aquário abrem as portas para que os conhecimentos ocultos possam ser mais acessíveis a todos aqueles que desejam se desenvolver espiritualmente, conhecendo a sua finalidade planetária. Então, nós temos que entender o seguinte: Jesus não foi preso, né? Judas traiu Cristo. Por que eles fizeram um julgamento tão rápido? Eu não entendo muito da área jurídica, mas pelo que a gente tem visto, ocorre todo um processo, né? A pessoa vai presa, tem um processo, né? Ela tem um defensor. E Jesus não teve nada disso. Por que esses fariseus tinham tanta pressa em sacrificar o cordeiro? Era óbvio, é profético. Leia o livro de Zacarias, leia o livro de Isaías, é tudo profético. Ele foi como ovelha para o matadouro, não está escrito? Então, meus amados, esses homens maus e perversos, né, dessa sociedade imunda, né, finalmente esse satanismo dos fariseus explicaria o tratamento incomum que Jesus lhe deu. Se os fariseus fossem simplesmente pecadores iludidos, Jesus teria exibido a mesma compaixão que demonstrou com as prostitutas e com os coletores de impostos. Você vê por que Jesus sentava o pau nos fariseus? Mas com a prostituta, com o ladrão, né? Ele sempre era amoroso, carinhoso, porque ele sabia que esses caras pertenciam à sociedade secreta. E ele sabia que esses caras eram adoradores do diabo. A realidade é essa. Então, meus amados, a coisa é muito complicada, né? Estou vendo aqui, ó. Tem mais coisa aqui, deixa eu ver. Opus Dei. Sociedade aqui, eu estou vendo outras sociedades secretas. Eu vou falar sobre sociedades secretas. Tem um grupo Bilderberg, complicado. Templários, né? Tem os Illuminati. Eu vou falar sobre os Illuminati. School of Bones, né? Clube de Roma, Priorado de Sião, maçonaria. Então, meus queridos, você vê quem foi que mandou Jesus para a cruz. Os judeus, eles arquitetaram toda essa sociedade secreta, cabala, arquitetaram toda essa situação. Roma veio e atestou e mandou o cordeiro para a cruz. Eles tinham sangue nos olhos, eles tinham um ódio, porque eles sabiam, né? Ali estava o cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E eles não queriam se converter. Eles não acreditavam que aquele simples homem de Belém, de Nazaré, mas eles viram os milagres e não criam, porque o coração estava duro e pedrado. Eu vejo uma coisa aqui que eu vou passar para os irmãos. Já tem um tempo aqui. Uma coisa é seríssima. Até peço perdão aos irmãos. Em nome de Jesus, a coisa é séria, irmãos. Tá? Quer ver uma coisa? Muito séria. Prova que a maçonaria está nas igrejas evangélicas. Maçonaria batista, assembleiana, você que é assembleiano, você que é batista. Muitos desses maçons, né? Então, tem pastor maçom. Agora, pode a luz se misturar com as trevas? Nada fique em oculto que não seja revelado. Está aqui João 12. João 12, 40. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Os caras não queriam ser curados, eles eram maus, perversos. Tá aqui, ó. Eles se complicaram. Profundamente agoniado em ver tanta apostasia, foi motivado a destruir o reino de Nimrod. Nimrod, ele foi o início de tudo, né? Ele que começou toda essa idolatria, essa adoração, esse ocultismo dentro das igrejas. Vigia, onde você vai, tem ocultismo. Você vê como é que está as denominações hoje. Muita feitiçaria. A coisa é muito séria. Eu vou falar sobre isso também. Fica na paz do Senhor. Eu vou fazer um vídeo sobre os Illuminati. Fica com o Salvador da humanidade, que ele guarde a sua família. Amém? Graças